Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Chegamos hoje à sexta-feira, o último dia da nossa lição bíblica semanal. Estamos nos aproximando aí também do final do ano, né? Estamos aí a 2 dias do fim do ano, iremos começar um novo ano, né? Mas concluiremos este ano aí meditando na palavra do Senhor e com certeza começaremos um novo ano também na palavra do Senhor para guardar, para cumprir aí a sua vontade. Meus amados, hoje, sexta-feira, nós iremos ver duas perguntas da nossa lição, capítulo 17 de João, estudando sobre a intercessão e a unidade. Ontem, na quinta-feira, nós vimos claramente que Cristo fez uma verdadeira declaração de amor, né? Como um marido que ama muito a sua noiva faz uma declaração daquela forma poderosa, né, que Cristo fez, abrindo o coração para o Pai, dizendo que queria estar aonde ele estivesse. Ele queria que os seus discípulos, a sua igreja, estivesse junto para sempre. Cristo não quer esse negócio de ver separado não, né? Ele realmente quer ver junto para sempre com a sua igreja, com o seu povo. E ele intercede ali pela igreja, intercede pelos discípulos, por aqueles que o Pai havia lhe dado, né? Essa intercessão linda, maravilhosa. E hoje na pergunta 11 nós temos aqui o seguinte questionamento. Quem não conheceu a Deus, segundo Cristo no capítulo 17? Quem? E quem conheceu a Deus e por meio de quem? Através de quem? Olha o que Cristo vai dizer no versículo 25. Ele diz assim: Pai justo, o mundo não me conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste. Olha, o mundo, disse Jesus Cristo, não conheceu a Deus o Pai. Por que o mundo não conheceu a Deus o Pai? Porque o mundo não conheceu Jesus Cristo. Não reconheceu. Aí eu pergunto, quem é o mundo? Segundo a dicotomia criada pela falsa religião que aí está, que as instituições cristãs religiosas, elas dizem o seguinte, olha que mentira que elas criaram, não sabem nem o que é o mundo, né? Elas dizem o seguinte, o mundo, a igreja de Cristo é aquela igreja que tem uma placa, que é uma instituição, que tem um pastor comandando, que tem um padre, que tem um líder, um apóstolo, um bispo, né? Um profeta, um líder, um pastor, etc. Então, esta igreja é o povo de Deus. E o mundo são os ladrões que vivem assaltando o banco, assaltando as pessoas, vivem entrando na casa das pessoas, vivem fazendo refém, vivem sequestrando, vivem usando droga, vivem acabando com o corpo, né, bebendo, fumando, as pessoas que vivem na prostituição, vivem nas noites se prostituindo, fazendo mal às outras pessoas, a si mesmo, à sua família, né? Pois bem, então para a igreja isso é o mundo. Ora, mas quem é o mundo aqui que ele está dizendo que não aceitou, que não conheceu? O mundo aqui é a própria instituição religiosa dos judeus. Quem é que não conheceu Jesus Cristo? Quem é que perseguiu ele até a morte? Quem foi? Quem é que pediu a cabeça dele junto ao exército romano, que executou a vontade dos líderes religiosos? Quem foi que pediu isso? Quem é o mundo aqui que não conheceu a Deus? A religião que gritava dia e noite nas sinagogas, dizendo claramente que eles eram o povo de Deus, que eles eram os oráculos de Deus, que tinham conhecimento de Deus, que tinham os livros de Deus, que eram os herdeiros de Deus, que era o povo de Deus, que era tudo de Deus. Este foi o mundo. Agora, os ladrões e malfeitores, os doentes, os excluídos da sociedade, estes escutaram a Cristo, foram curados, e muitos desses seguiram a Cristo.
Quem é o mundo de fato? Né? O que tem de crente hoje, profeta crente, dentro das igrejas, que é mundo e acha que é o povo de Deus. E o que tem de gente aí sofrendo pela vida, bebendo, fumando, fazendo todo tipo de desgraça, que não encontrou um exemplo no cristão de verdade, que não ouviu a palavra da verdade ainda, que ainda vai se converter, olhe, muita gente vai ter muitas surpresas, viu? Muita gente. E é muito importante a gente entender isso. Quando diz Pai justo, o mundo não te conheceu. Quem é que não conheceu? Né? Então veja que a própria religião tem colocado falsos conceitos na mente de pessoas que por pertencer a um sistema religioso, ele acredita que está salvo, acredita que está no caminho certo, mas se ele for para as Escrituras Sagradas e ler com atenção e meditar na palavra de Deus, ele pode estar no mundo, pode estar vivendo conceitos do mundo, pensando, enganado obviamente, que está sendo o povo de Deus, que está fazendo a vontade de Deus, desde que ele está sendo guiado pelo mundo, ensinado por conceitos e exemplos do mundo, só porque tem uma placa dizendo eu sou a igreja de Deus, né? E na verdade não é. E Cristo está dizendo, o mundo não te conheceu. Agora eu te conheço, eu sou o modelo. E aí a gente olha para a vida de Cristo e entende porque Cristo conhece a Deus, né? A gente entende porque ele conhece a Deus. Vamos olhar o que ele ensinou? Vamos meditar em cada palavra que ele ensinou, que a igreja não pratica, que a igreja de ontem, do tempo de Cristo, não praticou, que a igreja da Idade Média não praticou, nunca amou, nem buscou unidade, o programa foi matar os seus próprios irmãos, né? E que a igreja do presente também está caminhando para esse mesmo intento, que vive nesse mesmo engano, nesse mesmo engodo, nessa mesma fraude, dizendo ser o povo de Deus, mas não vive nem pratica as coisas de Deus. A mesma coisa. Cristo diz, eu te conheço, né? E quem mais, né? Conheceram tu que me enviaste. Quem conheceram, né? Este mundo não conheceu o Pai que enviou a Cristo, né? Agora, conheceram também que tu me enviaste. Quem conheceu? Os discípulos de Cristo, que viveram no exemplo de Cristo, que viveram a verdade pregada por Cristo, esses também, né? Esses conheceram sim que Cristo foi enviado de Deus. Mas quem é que não reconhecia que Cristo era enviado de Deus? Quem é? O cego Bartimeu confessou que ele é enviado de Deus. A mulher do fluxo de sangue, os leprosos, os outros cegos que Cristo curou, os coxos, a quem ele ressuscitou, um centurião romano, a mulher Cirofenícia, cananeia. Então essas pessoas que eram mundanas, segundo a visão dos fariseus, sumos sacerdotes, né, esses malfeitores que você se senta para jantar com eles e comer com ele à mesa, você está sendo imundo, era o que diziam para Cristo. Estas pessoas conheceram a Cristo, viram o amor de Deus na face de Cristo, mas os que se diziam crentes, representantes de Deus, Cristo chama aqui de mundo. Esse mundo não conheceu, não reconhecia que Cristo era enviado de Deus. Quando Cristo dizia, sou o Messias enviado de Deus, eles rechaçavam, dizia que Cristo era um falso profeta, um falso mestre, era um perigo para a religião. Continuando, amados, vamos aqui para a 12ª pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um precioso questionamento, que diz assim, a obra de Jesus foi conclusiva em relação à revelação do Pai aos seus escolhidos? Será que ele concluiu a revelação ali, naqueles 3 anos e meio? Porque Jesus é incansável nessa obra, ele continua fazendo essa obra, mesmo estando à direita do Pai nos céus, mas através do seu Espírito, ele continua nesta obra de revelação da pessoa do Pai. A revelação da pessoa do Pai à humanidade não pode ser restrita apenas aos 3 anos e meio que ele passou ali andando, né, pela região ali do Oriente Médio, entre a Galileia e a Judéia, né, as cidades além do Jordão, a Decápolis, a Cisjordânia. Não é naquela região somente, não é naqueles 3 anos e meio, não. Vamos ver que se a obra dele continua.
ainda além dessas fronteiras e além do tempo também. João 17, versículo 26 diz assim: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, né? Para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Veja que Cristo está dizendo: meu Pai, eu fiz com que eles conhecessem a tua pessoa através da minha pregação e através das minhas atitudes. Conhecer o teu nome. Nome aqui não é aquilo que alguns têm ensinado a letra morta. Olha, o nome de Deus se escreve assim, tem que falar assim, sem pronunciar assim. Se não, na Bíblia, nome de Deus é isso. Vamos dar uma aula de linguística para você. Então, nome aqui tem a ver com uma reputação, aquela reputação do Deus Criador, aquele que faz, aquele que cria, aquele que recria, aquele que renova, aquele que cuida, aquele que restaura, aquele que perdoa, que justifica, que salva. Nome tem a ver com aquilo que se faz. Um nome se constrói com uma reputação daquilo que se faz. Então, quando Cristo diz assim: olha, eu revelei o teu nome, eu disse para a humanidade o que o Senhor fez e o que o Senhor irá fazer com todos aqueles que acreditam, pela fé, na palavra. Então, eu revelei o teu nome para eles. E tem mais, meu Pai, a minha obra não acabou, não. Mesmo eu estando aí à tua direita, eu continuarei a revelar o teu nome. Eu continuarei agindo, fazendo, para que essas pessoas te conheçam. Olha só que maravilha. É por isso que Cristo, subindo aos céus, sentando à direita de Deus, sendo exaltado por Deus, né? E sentando à sua direita, o Espírito dele é enviado ao coração dos discípulos e ele continua guiando a igreja. E ele continua fazendo, através de Paulo, muitos milagres. Através de Pedro, muitos milagres. Através de João, de todos os apóstolos, uma obra poderosa de pregação do Evangelho, verdadeiros milagres, pessoas se convertendo ao reino de Deus. Não tem milagre maior do que esse, né? Embora algumas pessoas achem que milagre é ver um morto ressuscitar, ver um cego de nascença ver, não há milagre maior do que alguém que se salva deste mundo para o reino eterno de Deus, né? Que tem muitos cegos que nunca foram curados da sua visão, que estarão salvos, serão salvos. E muitos cegos, né? Muita gente que vê perfeitamente não estarão... Então não existe milagre maior do que o da salvação. Não existe coisa mais poderosa do que o evangelho da salvação, né? Este é o maior milagre. Então Jesus continuou revelando o nome de Deus na vida dos apóstolos, né? O nome de Deus é exatamente isso. Eu revelarei ainda mais, disse Cristo aqui, né? E o farei conhecer o teu nome ainda mais, né? Muito poder foi revelado, né? E ele diz o porquê e o para que era necessário que ele continuasse revelando o nome de Deus aos seus discípulos e a todos também que chegassem ao conhecimento da pregação que os seus discípulos faziam, né? Então veja que ele vai dizer o para que agora. Ele diz assim, ó: para que haja neles aquele mesmo amor com que o Senhor me amou. Eu quero que eles sintam o teu amor. Meu Pai, eu quero que o teu amor esteja nele. Eu quero que eles sintam, eles compreendam esse amor. Olha que coisa linda. O nome de Deus neles, para que eles sintam o amor. O nome de Deus obviamente pelas obras de Deus realizadas neles, é algo tão poderoso que iria fazer com que eles sentissem esse amor de Deus, esse poder. Que amor é poder, né? O amor de Deus que vem através do conhecimento da palavra, do conhecimento da pessoa de Cristo. E quando a gente conhece a Cristo, a gente também começa a conhecer o Pai, porque Cristo é a imagem de Deus, é o resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem. A palavra imagem no hebraico, né? Selem, quer dizer assim, os aspectos interiores, tem a ver com os sentimentos, com o caráter, com a índole, né? Algo do interior. Semelhança tem a ver, demut tem a ver com as aparências exteriores, como é o corpo, a silhueta do corpo, etc. Então, quando a Bíblia diz que Cristo é a imagem de Deus, então a gente tem que olhar para o homem interior de Cristo. Tem que olhar para o seu caráter, para o seu amor, para os seus sentimentos, para os frutos espirituais dele,
porque ali a gente vai ver Deus. A gente só enxerga Deus, seres humanos pecadores, através de Cristo. A gente só compreende Deus quando a gente compreende Cristo, a palavra de Cristo, o exemplo de Cristo, o testemunho de Cristo. É aí que o homem começa, então, a conhecer o amor de Deus. É por isso que Cristo disse, eu quero tanto, meu Pai, eu quero muito que haja neles o mesmo amor com que o Senhor me amou. Eu quero que eles sintam isso, porque isso vai trazer um poder tão grande na vida deles, que eles também serão vitoriosos como eu fui. Sem esse poder, sem esse conhecimento, sem sentir o amor de Deus na vida deles, é improvável que qualquer homem consiga vencer como Cristo venceu. É impossível. Por isso que Cristo está intercedendo aqui, pedindo isso, que eles cheguem a esse conhecimento. Conheçam o nome de Deus. Ele conclui dizendo aqui, conheçam o amor de Deus. Ele diz assim, eu quero que eles conheçam esse amor com que o Senhor me amou. Eles sintam esse amor com que o Senhor me amou também. E Cristo fala, e tem mais algo. E também eu neles esteja. Ora, como é que o amor de Deus vai estar no homem? Que eles sintam esse amor. Deus estando neles. Como é que Deus, o Pai, estaria presente na mente do homem? Ora, Cristo já tinha dito isso no capítulo 14 de João, versículo 23. Olha, quando eu for, eu virei com meu Pai para fazer morada em vocês. É Cristo quem traz o Espírito do Pai, né? Traz o Pai junto com ele, porque o Espírito que procede do Pai, o Espírito de Cristo procede do Pai, o Pai e o Filho, é esse quem habita na mente do homem. Então, quando Cristo diz assim, olha, meu Pai, eu quero que haja neles aquele mesmo amor com que o Senhor me amou. E também eu quero estar neles. Que coisa linda, né? Olha o pedido que Cristo faz. Será que o Pai vai atender esse pedido? Que o Pai vai fazer com que o Espírito de Cristo seja enviado à nossa mente para que Cristo possa habitar em nossos corações? Pois é, um dos versos que eu tenho mais repetido aqui durante o estudo dessa lição, que está lá em Gálatas 4:6, né? Porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Deus enviou o Espírito de Cristo à nossa mente, para que a gente aprenda sobre esse amor, né? O amor de Deus. E aí diz o Paulo, né? Para que nós clamemos, Abba. Que coisa, né? Abba. Exatamente a palavra que Cristo usa no versículo anterior. Pai Santo, Pai Justo, né? Pai Justo. A primeira palavra, Abba, quer dizer Pai. Para que a gente entenda, compreenda e fale como Cristo falava aqui. Chame Deus de Pai. Chamar Deus de Pai, obviamente, nós estamos buscando a mesma condição de Cristo, a mesma condição de conhecer o amor que Ele conheceu, receber o poder de Deus na nossa vida para revelar esse Deus maravilhoso ao mundo.